Bom dia a todos. Com imenso prazer que a CETIC está organizando o primeiro treinamento dos técnicos, né, administrativos e professores da Universidade Estadual do Maranhão. Esse evento ele tem como objetivo orientar tanto os técnicos, né, dos centros, como os professores administrativos e também chefes de departamento quanto ao uso do SIG-UEMA, tá certo? Vamos orientar quanto à utilização do SIG-UEMA, a web conferência, né, o login, né? Então, são informações básicas para os técnicos inicialmente, mas resolvemos ampliar isso, não só para os técnicos, como também para os professores administrativos e também toda a comunidade da instituição. Então, tenham um bom treinamento, aproveitem bastante, tirem as dúvidas, tá? E aí a gente vai começar a organizar esses treinamentos em vários eventos que tem da instituição de acordo com o calendário acadêmico. Isso é uma recomendação tanto da professora Fabiola da PROG, como também da professora Fabiola da PROINFRA, né? Que a gente organiza esses eventos no sentido de orientar os professores, orientar o administrativo da instituição, tá? Orientar os alunos e principalmente os técnicos para tirar dúvida no seu centro. Agora vamos dar o início, vai começar a palestra com o Lucas, né, que é um colaborador aqui da CETIC, que vai começar a falar para vocês um pouquinho do SIG-UEMA, tá? Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas Ribeiro, analista aqui da CETIC, tá? É uma satisfação estar aqui nessa manhã com vocês, em que a gente vai estar com o nosso primeiro treinamento dos técnicos da CETIC, né, com ênfase na finalização do semestre, né, e esse breve treinamento, ele veio a partir da grande demanda que a CETIC vem recebendo a cada final de semestre, né, a gente percebeu que tem muita demanda desses tópicos, né, que serão abordados aqui, né, porque a gente percebe que tem muitos docentes que ainda têm dificuldade ao consolidar suas disciplinas, né, devido a esses ajustes que esse período remoto trouxe para a gente, né? Então, por mais que o docente ele saiba, não, já sou acostumado a lançar tópicos de aula, consolidar turmas desde 2016, né, no sistema, mas por mais que ele tenha conhecimento, algumas mudanças aconteceram, né, por conta do período remoto, e o docente ele tem que ficar atento a esses pequenos ajustes, porque impactam diretamente lá no final do semestre, em que ele vai fazer a consolidação da turma e não consegue, tá? Então, como eu falei aqui, o primeiro treinamento dos técnicos do SIG-UEMA referente à consolidação de turma e que se abrangeu também para os docentes, né, que quiserem participar, também serão bem-vindos. E caso tenha algum docente que não esteja presente, eles vão poder buscar, né, os técnicos do campus, né, da instituição, para poder estar tirando dúvidas futuras. Bom, então, a gente trouxe a seguinte agenda para falar aqui nessa manhã. O primeiro tópico é como fazer login no SIG-UEMA, tá? Em que o docente ele vai fazer login através do site cis.sig.uema.br, lembrando que esse website ele se encontra também lá na página da UEMA, tá bom? Na página inicial da UEMA tem esse site lá, em que caso ele já tenha o usuário, ele vai aqui entrar no sistema, né, com seu usuário e senha. Caso ele não tenha usuário, ele vai fazer o cadastro, né, fazer o autocadastro dele, né, através desse caso de uso aqui, professor ou funcionário, caso ainda não possua cadastro, clique no link abaixo, tá? E que aqui vamos ter alguns dados pessoais, né, que serão alimentados aqui, lembrando que os dados obrigatórios são que tem a estrela aqui do lado, tá bom? São campos obrigatórios, ou seja, essa pessoa não vai conseguir finalizar o seu cadastro se não alimentar esse campo obrigatório aqui. Então, o que a gente tem de campo obrigatório? A gente tem o ID, tá? Que é a atual matrícula, é chamado de ID pelo Estado. O registro de função é obrigatório, tá? Mas caso ele tenha um registro de função, ele vai poder alimentar aqui, né? Que é aquele dígito verificador lá que tem da matrícula da pessoa. Esse campo matrícula é um campo referente à matrícula antiga, tá bom? É aquela matrícula dos servidores mais antigos. E hoje em dia alimenta-se só o ID. A situação ativo,
o nome completo do servidor, CPF, data de nascimento, login, tá? Sendo que o login ele já vai puxar aqui que vai ser o CPF da pessoa, tá? A senha, a pessoa vai estar criando nesse momento aqui a sua senha, tá? E ela vai fazer uma verificação da sua senha. O seu e-mail, lembrando que esse e-mail aqui é onde o servidor vai receber os disparos, tá? De toda notificação que o sistema for emitir, vai ser disparado para esse e-mail. Então, é muito importante que seja colocado o e-mail correto, tá? E a unidade de lotação. Isso aqui é algo que geralmente gera muita dúvida, né? Porque a pessoa, ela fica sem saber onde ela está lotada. Então, assim, a recomendação, né, que a gente dá é que o servidor, ele verifique com a Progep, tá? Qual é a lotação dele em que ele está vinculado, né? Qual a unidade que ele está vinculado. Na maioria dos casos são nos departamentos, né? Mas a gente sabe que existem exceções na instituição em que alguns docentes eles ficam vinculados no centro, né? Ou às vezes até mesmo no curso. E o ramal para contato. E o sexo. Após isso, a pessoa vai conseguir fazer seu autocadastro, tá? Lembrando que aqui vai ser feita uma checagem de dados. Essas informações, né, elas vão ser checadas na base da UEMA, aí sim vai gerar o cadastro. Não basta chegar aqui, inserir seus dados e sem esses dados estar na base da UEMA antes, né? Na verdade, aqui é uma verificação e, mediante esses dados estarem corretos na base da UEMA, o servidor vai conseguir fazer o seu cadastro, tá? Qualquer inconsistência aqui de dados, esse cadastro ele não vai ser concluído. Digamos, se tiver uma unidade de lotação errada, se tiver um CPF errado, tá? Qualquer dado errado aqui que não estiver batendo com o que está no sistema, a pessoa não vai conseguir concluir, tá? Então, a gente reforça, né, que qualquer dúvida em relação a dados cadastrais, principalmente lotação, pode ser verificado com a Progep para ver como é que está alimentado e se o vínculo já está alimentado, tá bom? Bom, já vindo aqui para as turmas virtuais, tá? Como o docente ele vai acessar, né, as turmas virtuais dele? Ao acessar o portal do docente, ele vai ter o caso de uso Minhas Turmas no Semestre, né, em que lá vai estar presente os componentes curriculares, tá? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu loguei aqui no ambiente de teste. Bom, após passar daquela tela de login, tá? Aí o docente ele vai se deparar com essa tela aqui, que é referente ao portal do docente, tá bom? Então, ele vai se deparar aqui com as minhas turmas no semestre, tá? E como a gente pode ver aqui, vai constar todas as turmas na qual aquele docente possui naquele semestre em vigência, tá? Em que ele vai poder ver aqui qual é o semestre que está vigente para ele, como a gente pode ver aqui, ainda está em 2021.1, né? A gente está nessa reta final do semestre, e o docente ele vai localizar a turma dele, tá? E vai poder clicar nessa turma. Bom, quanto ao caso de webconferência, né? A gente já está na reta final do semestre, mas é bom a gente falar, né? Já serve também para os próximos semestres que virão, né? Caso tenham docentes que tenham dúvida em relação a isso. A UEMA disponibilizou, né, nesse tempo de pandemia, né, nesse tempo de período de ensino remoto, disponibilizou esse caso de uso de webconferência, tá bom? Em que é uma plataforma de streaming de vídeo, né, que as aulas vão ser dadas através desse ambiente. O docente ele vai poder acessar clicando na turma virtual, como eu mostrei agora há pouco, e após entrar na turma virtual, ele vai ter aqui esse caso de uso de webconferência, tá? Em que, ao clicar nesse caso de uso, ele vai ser direcionado, tá, para a plataforma de webconferência que o Siguema disponibiliza, que é o Jitsi, tá? Ele vai ser direcionado para essa plataforma aqui. Bom, então, como eu estava mostrando aqui, né, essa plataforma ela tem alguns recursos, né, em que a gente tem
a possibilidade de iniciar a transmissão ao vivo, né, que é comum quando se dá aulas online, para gravar e depois disponibilizar no YouTube, né. Por esse caso de uso, você pode transmitir a chamada em tempo real para uma plataforma do tipo do YouTube, né, poupando o trabalho de subir o vídeo depois. Pode também iniciar a gravação, né, em que, ao clicar em iniciar a gravação, o arquivo de gravação da chamada ele vai ser salvo na conta do Dropbox, né. Atualmente a gente só tem esse tipo de nuvem para esse serviço aqui dessa plataforma, então caso o docente ele não tenha cadastro, né, no Dropbox, ele pode fazer um cadastro que é breve, né, e aí essas informações de vídeos que foram gravados durante a aula vai poder ser pode ser achada depois na conta do Dropbox, e esse docente pode baixar esse vídeo, né, e disponibilizar caso ele queira, né, ou então salvar ou disponibilizar para os seus alunos. Temos também o caso de uso compartilhar um vídeo no YouTube, né, em que na plataforma o docente ele vai poder adicionar um vídeo do YouTube à chamada, né, um vídeo que ele queira compartilhar ali com os seus discentes, e a aba de configurações, né, em que o docente ele vai poder definir os padrões da videochamada, tais como opções de moderação da videoconferência, idioma, o perfil do moderador e sincronização de calendários. E ele também pode silenciar todos, né, em que é possível ele silenciar todos os participantes, né, digamos, se tiver muita gente com o microfone ligado, ele vai poder silenciar. E também ele vai ter as estatísticas do apresentador, em que é um quadro resumo com a duração de participante dos mesmos, né? Todos os participantes daquela apresentação, que estavam naquela apresentação, esse docente ele vai poder monitorar quem está desde o início, quem entrou depois, e ele vai poder fazer esse monitoramento, tá? Bom, então, dando prosseguimento aqui. Quanto às aulas referente ao ensino remoto, né? O docente ele vai poder fazer o agendamento da aula, né, que vai ser por webconferência, por meio da criação de um tópico de aula que na descrição ele vai poder estar informando o horário e mais informações sobre aquela aula. Então, qual seria o caso de uso, né? Ele vai acessar o SIGUEMA, portal do docente, ambientes virtuais, turmas virtuais abertas, né? O componente, ele vai clicar no componente curricular e vai em turma e depois em conteúdo programado, né? Então, acessando aqui esse caso de uso, né? Ele clicando aqui no portal do docente dele, ele vai vir aqui na turma dele. De posse da turma virtual, ele vai clicar em conteúdo programado. Bom, como a gente pode ver, o docente vai poder criar um tópico de aula e ele vai colocar aqui a descrição, tá? Nessa descrição, ele vai dar um nome, tá? Aquela aula, né? Ele vai colocar aqui. E pode poder sinalizar aqui, a aula web conferência. Em que ele vai colocar aqui, no conteúdo ele vai poder botar a descrição do que é aquela aula e pode também estar dando mais informações a respeito daquela aula, em relação ao horário dela, né, e a data. Bom, caso ele queira vincular essa aula a algum outro tópico já existente, ele pode fazer essa vinculação, tá? Caso ele queira colocar esse mesmo tópico para diversas turmas que estão criadas naquele semestre vinculadas a esse docente, ele vai poder também, né, caso seja uma aula em comum, né, ou então o mesmo componente curricular,
o docente ele pode ter esse tempo poupado de estar criando 2 vezes, né, que ele vai só marcar aqui para quais turmas ele quer que essa informação desse tópico de aula vá. E caso ele queira cancelar essa aula, ele pode cancelar, lembrando que caso ela seja cancelada já muda aqui de conteúdo para motivo, né? Ele vai colocar também como visível, porque se não tiver como visível, o tópico vai estar criado, porém não vai estar constando para os discentes. Então, eles não vão ter conhecimento desse tópico de aula aqui. Tá? Bom, então, após colocar todas essas informações, o docente vai clicar em cadastrar. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, o tópico ele já foi criado, e aí nós temos a informação. O nome do tópico de aula, né, as informações desse tópico e a informação também que é por webconferência, tá? E aqui a gente tem a informação, aula via webconferência no dia 10/8/2021, caso o docente ele esqueceu de colocar uma informação e aí ele queira botar mais detalhes, ele pode vir aqui, né, em turma, em conteúdo programado, e ele pode editar esse tópico, que ele vai aqui, onde tem esse bloco de notas aqui com um lápis, ele vai poder fazer a edição, né, que é o caso de uso de alteração. Aí ele pode fazer a editação de informações. Após ele colocar as informações, ele vai poder clicar em atualizar dados. E essa informação já foi lá para os tópicos e que estará visível para os discentes. Tá? Bom, então, já partindo já para o que interessa para a gente, né, que é o foco principal, vamos falar sobre o lançamento das aulas síncronas e assíncronas, né? Agora eu vou falar sobre o lançamento das aulas síncronas. O que vem ser? As aulas síncronas, elas são aquelas aulas que contam com a participação simultânea do professor e dos alunos naquele mesmo ambiente virtual de aprendizagem, tá? Ou seja, são essas aulas em que vão ocorrer por webconferência, né? Em que tanto o docente quanto o discente vão estar presentes, tá? Essas aulas, elas podem ser cadastradas por esse caso de uso que eu acabei de mostrar, né? Que é aqui na turma virtual, conteúdo programado, tá? Criar tópico de aula, que foi o que eu acabei de fazer. E que, ao criar esse tópico de aula por esse caso de uso, o sistema ele vai trazer aqueles dias úteis referente àquela disciplina, de acordo com que ela está, do modo que ela está disposto na semana. Por exemplo, essa disciplina aqui está aparecendo somente as datas e dias úteis em que ela vai ocorrer. Né? Por exemplo, se ela é dia de segunda e quarta, né? Essas datas aqui são referentes a segunda e quarta, tá? Com base no calendário. Então, todas essas aulas aqui já são as aulas já previstas, né? Porém, por conta do período remoto, né? E o semestre teve um encurtamento, né? Houve a necessidade de se criar as aulas assíncronas, tá? O que são elas? São aquelas aulas que não têm simultaneidade entre professor e estudantes na realização de atividades. Ou seja, são tópicos extras que o docente vai ter que lançar nesse semestre, tá? Porque se ele fosse lançar somente tópicos com base nessas datas já previstas, a disciplina ela não ia encerrar. Por exemplo, uma disciplina de 60 horas, ela precisa de uma quantidade mínima de tópicos que venham totalizar a carga horária dela, né, as 60 horas. Então, se o docente fosse lançar somente a quantidade aqui prevista, que o sistema está disponibilizando, né, ela não haveria possibilidade de encerrar ela,
porque estaria faltando tópicos, né? Estaria faltando carga horária para integralizar essa disciplina, essa turma. Então, por isso, né, a instituição optou pelas aulas assíncronas, né, que são aquelas aulas em que o docente não vai estar ali necessariamente com o discente, né? Eles não vão estar ali, não vai ser preciso estar ali ao mesmo tempo os dois. O docente vai lançar, por exemplo, uma leitura de um artigo, né, a resenha de um artigo. São atividades que o docente vai passar para o discente e que ele vai estar fazendo, né, vai estar fazendo só, e ele vai estar entregando para esse docente, e o docente vai estar cadastrando essas aulas assíncronas pelo caso de uso, registrar aula extra, tá bom? Vou estar mostrando aqui no sistema para vocês, em que o docente, ao acessar a turma virtual, ele vai ter aqui o portal dele referente à turma, vai ter o acesso à turma virtual, tá? E aqui na parte de turmas, né, no caso de uso, ao registrar a aula extra, ele vai poder fazer o cadastro dessas aulas. Então, o que já foi cadastrado vai estar constando aqui para esse docente, e caso ele queira cadastrar uma nova aula extra, ele vai cadastrar clicando aqui, cadastrar aula extra, em que ele vai estar colocando a data daquela aula extra, digamos, vai ser aqui no dia 16, né? O tipo é uma aula adicional ou uma aula de reposição. Para esses casos aqui, de aula assíncrona, ele vai colocar como aula adicional, e a quantidade de aulas. Lembrando que essa disciplina aqui, ela tem uma quantidade de... São 2 horários, são 2 encontros por semana de 2 horários. Então, a gente vai colocar aqui que é referente a 2 horários. Lembrando que a aula da instituição é 50 minutos, tá? Então, não quer dizer que vai ser 2 horas, né? Vai ser 2 horários de 50 minutos, que é 100 minutos. E aqui a descrição, né? Vai colocar aqui. Vai dar as informações, né, do que é referente àquela aula. Aula. E aí o docente vai dar as informações, por exemplo, seja uma leitura de um artigo, por exemplo. Leitura do artigo e a resenha do artigo. Ele pode escolher se ele vai querer notificar os discentes, né? É recomendável que sim, porque aí os discentes vão receber notificação em seus respectivos e-mails. Após isso, o docente vai clicar em cadastrar. Bom, então o sistema ele vai trazer aqui que a aula extra foi cadastrada com sucesso, tá? E que o tópico de aula foi cadastrado com sucesso. Então, como podemos ver, esse tópico ele já constou, né? Está registrado aqui como aula assíncrona, né? Aula extra adicional, leitura do artigo e resenha do artigo, tá? Caso o docente ele queira fazer alguma alteração nesse tópico, ele pode fazer alteração, ele pode vir aqui novamente nessa barra de ferramentas aqui do lado esquerdo, né? Na parte aqui de turma, no caso de uso registrar aula extra, ele pode vir aqui, né? E ele vai localizar esse tópico de aula e ele pode fazer as devidas alterações, né? Caso ele perceba que tem alguma coisa para alterar e quiser botar mais informações, ele pode fazer as devidas alterações, tá? E aí ele vai poder verificar lá na parte principal da turma, né? Em que vai ter todos os tópicos, ele vai perceber, né, que ele já está constando aqui com as respectivas informações.
Bom, como eu falei já também, a visualização dos registros das aulas assíncronas, né? É o que eu acabei de mostrar, através da parte do portal do docente, as turmas dele no semestre, o componente curricular, na parte principal, vai constar todos esses tópicos, inclusive os tópicos das aulas síncronas, né? E os tópicos das aulas assíncronas. E quanto à distribuição da carga horária, que é o tópico principal, né, desse nosso treinamento, que é em relação a essa questão da carga horária. Bom, como a gente pode ver aqui, nesse período remoto, né, a gente teve algumas alterações, né, em relação a forma que as aulas vão ser ministradas, né, e que teve algumas resoluções, né, que foi a resolução 1446, né, da CEP-UEMA, em que prevê algumas alterações, em que a gente tem um limite mínimo de 50% da carga horária total para ser... Deixa eu só pegar aqui a resolução aqui à risca para poder passar para vocês. Em que essas aulas, elas podem, síncronas e assíncronas, elas podem variar, tá? Entre 40% a 60%. Como podemos ver, né, por exemplo, para uma disciplina de 60 horas, posso botar aqui um exemplo, uma disciplina de 60 horas, em que ela vai ter 2 encontros semanais de 2 horários, né, essa disciplina ela vai ter 3.600 minutos. Né? Então, a hora-aula que a gente tem na instituição atualmente são 50 minutos, e para isso a gente precisaria de 36 tópicos. Um erro muito comum, né, que acontece na instituição, vou até abrir aqui a calculadora, os docentes pensarem que a hora-aula é 60 minutos. Vou diminuir aqui. Bom, então, muitos docentes, eles pensam que a hora-aula é 60 minutos, né? Então, por exemplo, uma disciplina dessa de 60 horas, que são 3.600 minutos, se ele for fazer pensando que é 60 minutos, ele vai pedir aqui, dividido por 2, vai pensar que são 30 tópicos. Né? Aí, o que acontece? O docente cai nesse erro de lançar 30 tópicos de aula, né? No caso, 30 encontros, e quando é na consolidação da turma, esse docente, ele não vai conseguir, né, o sistema, ele vai pedir mais tópicos, né, porque essa quantidade de tópicos não for suficiente para integralizar a carga horária da disciplina. Porque se a gente for ver aqui, não são 60 minutos, né, e sim 50. Então, fazendo o cálculo correto, né, a gente teria o quê aqui? Uma disciplina de 60 horas, que é 3.600 minutos, dividido por 50 minutos, que é a hora-aula, né? Dividido por 2 horários, né? Que é por encontro. Então, o correto seria 36 tópicos, tá? Que é como eu coloquei aqui. Isso vai depender, não quer dizer que todas as disciplinas vão precisar de 36 tópicos, não. Vai depender da carga horária da disciplina e a forma que ela está disposta no semestre, tá? Por exemplo, para essa outra situação, exemplo aqui que eu coloquei para vocês, né? Uma disciplina também de 60 horas, em que vai ser um encontro semanal de 4 horários, né? Lembrando que é diferente dessa primeira situação, exemplo que eu coloquei aqui inicialmente, em que eu coloquei que eram 2 encontros semanais de 2 horários. Agora vai ser um encontro semanal de 4 horários. Aí, ou seja, como é que vai ficar? É uma disciplina de 60 horas, que são 3.600 minutos, tá? E a hora-aula é 50 minutos, tá? Então, quantos tópicos vão ser necessários? São 18 tópicos, né? E o que acontece? Muitos docentes, eles lançam apenas 15, né? Mas não são 15. Porque eles pensam que isso é 60 minutos a hora-aula.
Então, seria o que? 3.600 dividido por 50 minutos, que é a hora-aula, dividido por 4 horários, que vão ser 4 horários por encontro. Então, a gente precisaria, uma situação, exemplo dessa, de 18 tópicos de aula, né? Para uma disciplina de 60 horas, em que vai ter um encontro, né, semanal. Então, já não seriam 36, né? Seriam o quê? 18 tópicos. E por aí vai, tá? Dependendo da forma que a disciplina ela vai estar distribuída, né? O docente ele vai ter que se atentar para a quantidade de tópicos de aula, né? Porque isso vai impactar diretamente lá na finalização da turma dele, né? Então, assim, esse é o principal ponto aqui, né, que tem que ficar bem claro, porque é o que vem muita demanda. E no final desse semestre, aliás, no final desse mês, né, a gente vai estar finalizando o semestre, né? Provavelmente, se não me falha a memória aqui, só olhando no calendário, mas pelo dia 27 desse mês, no final do mês, vai estar tendo o prazo para consolidação de turmas, tá? Prazo final de consolidação de turmas, no final de agosto. Então, assim, a gente vai ter muita demanda em relação a esse ponto aqui, né? E aí é por isso que a gente resolveu dar essa capacitação, né, para os técnicos aí da CETIC, que estão nos interiores, que é para justamente estar sanando as dúvidas dos docentes que não tiveram conhecimento, né, a essa informação aqui, né, da hora-aula e desses tópicos de aulas assíncronos, né, que são tópicos extras, que devem ser cadastrados, tá bom? Então, assim, isso aqui, essa parte, esse ponto é o principal ponto dessa reunião, né? Eu queria que ficasse bem claro para vocês essa questão, né? Porque chega no final do semestre, tem docente até que não consegue consolidar, perde prazo, por conta, assim, de simples detalhes, né? Em que ele ficou preso aqui no sistema para não conseguir finalizar, né, o lançamento da consolidação da turma, e aí, às vezes, o docente ele fica sem informação, né? Aí acaba perdendo prazos, e também afeta no dia a dia dos discentes, porque depois do período de consolidação, a gente vai ter o período de matrícula, né? Então, assim, tem um impacto muito grande, porque discentes eles vão tentar fazer matrícula em uma disciplina no próximo semestre que tem como pré-requisito aquela que não foi consolidada, e aí esse discente ele não vai conseguir se matricular por conta de pré-requisito, né, que o docente ele não consolidou a turma do semestre anterior, e aí esse discente ele fica preso sem conseguir fazer matrícula, né? Então, por aí a gente já percebe que é assim, uma situação bem sensível, né, que tem um impacto grande, e assim, é por conta de pequenos detalhes, né, que podem ser sanados a tempo, e aí o docente vai poder consolidar a sua turma, tá? No caso de uso de consolidação de turma, o docente ele vai vir aqui na sua turma, né, virtual, ele vai acessar ela. Na parte aqui de alunos, ele vai ter aqui a opção de lançar notas, tá? Lembrando que, para que ele chegue aqui na parte de lançar notas e finalizar com a consolidação, esse docente, após ele ter cadastrado todos esses tópicos necessários aqui que eu falei, né, dependendo da forma que a disciplina está disposta, ele lançar todos os tópicos que sejam suficientes para consolidação, ele vai precisar lançar a frequência, tá? E que ele pode escolher se ele vai querer lançar a frequência aqui dia a dia, né? Clicando no calendário, né? Ele vai escolher cada dia para lançar a frequência, ou ele pode fazer o lançamento da frequência em planilha, tá? E que ao fazer o lançamento da frequência em planilha, esse docente ele vai poder ver aqui o percentual da carga horária, né? Lembrando que a gente está no ambiente de teste.
ele vai poder ver o percentual da carga horária, em que está dando aqui, né? Ele pode ver que já está se aproximando da carga horária total da disciplina, e ele vai poder ver se ainda falta lançar algum tópico de aula, tá? Para dar 100% da carga horária daquele componente curricular. Então, após ele lançar a frequência, aí sim ele vai poder lançar as notas, tá? E vai poder conseguir finalizar e fazer a consolidação da turma, né? Mas para que ele consiga isso, ele precisa ter esses 3 pontos de conformidade, né? Que é a questão do lançamento dos tópicos de aula, tá? Ele vai ter que lançar a quantidade mínima de tópicos de aula. Ele vai fazer o lançamento das frequências incandescentes, referente àqueles tópicos na qual ele cadastrou, e vai fazer o lançamento das notas. Só a partir daí, esse docente ele vai conseguir fazer a consolidação da sua turma, tá? Em que ele vai vir aqui no caso de uso, finalizar, consolidar, e lembrando que se tiver qualquer coisa pendente, o sistema ele vai notificar para esse docente que tem aquela pendência, está faltando carga horária, está faltando nota, né? Aqui ele já notificou, né? Por exemplo, tem discente que está sem nota de prova final. Então, assim, tudo que tiver pendente, o sistema ele vai estar notificando, e é justamente nessa tela aqui que os docentes eles ficam presos sem conseguir dar prosseguimento, né? Lembrando que eu estou no ambiente de teste aqui, tá? Aqui é só uma massa de dados de teste. Então, o que eu estiver alimentando aqui não vai estar refletindo no sistema real, tá bom? Então, é justamente nessa tela que muitos docentes eles ficam estagnados, né, sem conseguir prosseguir por conta, seja de tópicos que estejam faltando, seja de frequência que esteja faltando, né, seja de nota. Mas o principal ponto que a gente tem atualmente é a questão dos tópicos, né, que não está dando a quantidade de tópicos mínimas, né, necessárias, e aí a gente está tendo esse impacto, né, por conta de tópicos que não estão sendo lançados, tá? E aí é isso que a gente precisa que os técnicos tenham conhecimento, né, e os docentes que aqui estão presentes, né, que esse conhecimento ele possa ser multiplicado, tá? Né, que possa estar comentando com amigos da instituição, né, com outros docentes que aqui não estão presentes, né, em relação a essa questão da quantidade mínima de tópicos que a gente precisa. Por mais que alguns docentes aleguem assim, mas o sistema não tem a possibilidade de lançar essa quantidade toda de tópicos de aula, né? Está pedindo 36 tópicos para essa minha disciplina aqui, que tem 2 encontros semanais. O sistema me permite só 30, mas é justamente para isso que vem a questão das aulas assíncronas, tá? Que elas são cadastradas como aula adicional, como aula extra, né? Justamente para poder esse semestre que foi bem apertado, né, por conta das paralisações que a gente teve, né, em outros semestres, poder caber, né, nesse semestre que foi encurtado. Então, para isso que foi pensado nesse caso de aulas assíncronas, né, justamente para poder os docentes lançarem aquela quantidade de tópicos de aulas necessárias para essas turmas, tá bom? Então, assim, o que a gente tinha para falar nessa manhã foi isso, tá? E aqui eu coloquei alguns links importantes, né, que é o guia prático para o ensino remoto para docente, tá? Eu vou estar disponibilizando essa breve apresentação que eu montei aqui, vou estar disponibilizando para vocês, e também o WikiWema, tá? O WikiWema é o nosso portal de tutoriais, né, que a gente vem alimentando, referente aos módulos que a gente tem implantados atualmente, não só da graduação, mas também do CIGUEMA administrativo, né?
mas aqui eu botei o link específico da graduação, mas vocês podem também estar clicando outros módulos ao acessar, né? E era isso que a gente tinha para falar nessa manhã de hoje, e aí eu deixo aberto aqui para as perguntas e dúvidas que vocês tenham. Bom, Rainer me passou aqui uma pergunta que foi feita, se pode fazer a consolidação da turma e depois preencher o rádio? Pode sim, tá? Lembrando que o rádio é o relatório, né, do que foi ministrado, o PAD é o planejamento e o rádio é o relatório, né, do que passou. Então, é possível sim, né, fazer a consolidação da turma e depois disso fazer o preenchimento do rádio. Certo. Quanto à questão da aula síncrona no mesmo dia da aula síncrona, é possível sim, tá? Lembrando que, por exemplo, se para esse dia que o docente ele já tem uma aula síncrona, né, prevista, se ele cadastrar uma aula assíncrona, o que vai acontecer é que a quantidade de presença para aquele dia, ela vai aumentar, né? Por exemplo, se a pessoa tem dois horários, né, pode dar 2 faltas para o discente naquele dia que tem aula síncrona. Se ele colocar uma aula assíncrona para aquele mesmo dia, ele vai ter o total de 4. Se ele colocou o adicional de mais 2, né? Aí já vai constar 4 horários para aquele dia, e aí ele pode dar até 4 faltas para os discentes naquele dia, tá bom? Posso estar até exemplificando aqui, tá? Deixa eu abrir aqui na mente de pré-produção. Como eu falei, né? Ó, aqui no dia 10 de agosto, deixa eu só botar aqui. Ó, essa disciplina aqui, elas são tem 4 horários por dia, né? No dia 10 de agosto, a gente tem uma aula aqui, tá? Então, se a gente for cadastrar uma aula assíncrona nesse mesmo dia, digamos, o docente passou uma leitura de um artigo, né, para esse mesmo dia, né, se a gente for colocar aqui, digamos, 4. Dia 10. A gente vai perceber, né, que aqui no lançamento da frequência, para esse dia em específico, vai mudar, né, em que antes era possível lançar 4 faltas, né, como eu mostrei agora há pouco. E agora, já, como a gente cadastrou que tinha mais aula nesse dia, no caso, as aulas assíncronas, a gente vai ver que já vai constar aqui a possibilidade de colocar 8 faltas, tá? Ou então, 8 presenças. E aí o docente vai gravar, e aí isso já fica computado, né, que aquele dia teve aquela quantidade de aulas, tanto síncrona quanto assíncrona, tá bom? Ó, como a gente pode ver aqui, estão no mesmo dia, ou seja, o sistema possibilita, tá bom? Deixa eu ver aqui, é obrigatório computar hora-aula assíncrona? É porque, assim, como eu falei, né, o semestre ele ficou um pouco apertado, né, por conta daquelas paralisações que nós tivemos no ano de 2020, o semestre ele deu uma encurtada, né, no semestre. Então, se a gente fosse seguir essas datas que a gente tem aqui, se a gente for ver aqui no sistema, no conteúdo programado, se a gente fosse seguir essas datas que temos, ó, digamos, até o dia 10, e iniciando aqui no dia 4 de maio, a gente não ia conseguir lançar a quantidade mínima de tópicos de aula, entendeu? Então, aqui daria uma quantidade de tópicos que não chega a 100% da carga horária da disciplina, porque o tópico lançado, ele reflete na carga horária que está sendo ministrada, né? A cada tópico, a gente vai ter ali um progresso da carga horária que está sendo ministrada. Então, a gente precisaria uma quantidade mínima de tópicos, né, que foi o que eu mostrei em relação à quantidade, né, dependendo da forma que é disposta a disciplina. Então,
com essa data de início e do fim do semestre, a gente não teria como lançar todos os tópicos. Aí é justamente por isso, né, que a instituição, né, a UEMA, ela adotou essas aulas assíncronas, porque se o docente não lançar as aulas assíncronas, ele não vai conseguir fazer a consolidação na turma dele por insuficiência de tópicos. Para uma disciplina de 60 horas, quantas horas extras devem ser registradas? Bom, eu estava vendo aqui, né, que em relação a essa questão da resolução do CEP, em relação ao ano passado, ela mudou, né, e que tem que ter o limite mínimo de 50% da carga horária total, né, como de tópicos de aula, né, sem ser de aula extra. Então, o que acontece? Você vai fazer o cálculo de acordo com da forma que a disciplina está disposta, né? Por exemplo, 30 horas, mas eu preciso saber a forma que ela está disposta. O que são um encontro por semana, né? Um encontro de 4 horários, ou então são dois encontros de 2 horários. Então, assim, como eu falei, vai depender da forma que está disposto, né? Mas aqui eu tenho aqui no slide as duas situações para uma disciplina de 60 horas, né? Assim, o que é mais comum na instituição. Deixa eu só voltar aqui. As duas situações, né? Uma disciplina de 60 horas. Ela vai precisar de 36 tópicos, né? Se ela tiver 2 encontros semanais de 2 horários, ou ela vai precisar de um encontro semanal de 4 horários, né? Que vai precisar de 18 tópicos. Então, para isso, né? O percentual mínimo pode ser de aula síncrona tem que ser 50%, porque mudou, né? Do ano passado para cá, que antes podia variar de 40% a 60%, mas conforme essa nova resolução do CEP, que é a resolução 1446/2021, né, mudou, em que tem que ter o limite mínimo de 50% da carga horária de aulas síncronas, né? Então, assim, se você lançar 18 tópicos para uma disciplina de 60 horas, em que ela está disposta em digamos, dois encontros semanais e cada encontro de 2 horários, né? Ela precisaria de 36 tópicos. Então, você pode lançar 18 tópicos de aula síncrona e 18 de aula assíncrona, tá? Agora, você pode aumentar esse percentual de aula síncrona. Pode ser 66%, vai variando. Mostrou aqui para vocês, né? Esse quadro aqui, ele pode ser encontrado aqui nesse guia prático para ensino remoto do docente, tá? Em que eu também disponibilizei o link aqui, que vocês podem estar acessando. Então, assim, vai ser a partir de 50%. Né? Pode lançar, por exemplo, 18 tópicos de aula síncrona e 18 de assíncrona. Pode lançar 24 de aula síncrona e 12 de assíncrona. Pode lançar, digamos, 27 de aula síncrona e 9 de aula assíncrona. Se o docente quer só o mesmo complementar, viu que está faltando ali, ele estava lançando só aula síncrona, mas ele viu que está faltando ali, que não vai fechar o semestre, e aí viu que tem que lançar, né, essas aulas assíncronas, só para complementação, ele vai poder, desde que as aulas síncronas, elas sejam a partir de 50%, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Gostaria de saber o que fazer quando aparece a seguinte mensagem, quando eu vou gravar a planilha de frequência. Pelo menos uma frequência deve ser alterada. Ah, tá. Aqui é porque o que acontece, às vezes o docente ele vai fazer alteração de uma planilha de frequência, vai lançar, mas ele não fez nenhuma alteração, né? Se não houve nenhuma alteração, o docente ele não vai conseguir clicar em atualizar informações, porque não tem nada para ser atualizado, entendeu? A não ser que houve alguma alteração. Aí, se houve alteração daquelas informações,
aí sim existem dados para serem atualizados. Mas se não tiver nenhuma atualização, aí ele vai dar essa mensagem mesmo. Deixa eu ver aqui, Bruno Castro. Minha dúvida é sobre o cadastro. Entrei agora no mês de agosto. Em quanto tempo eu receberei minha matrícula para cadastrar no sistema? Acho que o Bruno Castro é da engenharia de produção, né? Certo. É o seguinte. Essa verificação você pode estar fazendo com a Progep, tá? Que é a Proreitoria de Gestão de Pessoas, né? Eles recebem essa matrícula do Estado, né? E aí essas informações, né, que são repassadas do Estado, e a partir daí eles alimentam no sistema, né? A minha recomendação é que você converse com a Progep para ver como é que está o andamento. Pode ser até que a matrícula já foi gerada e os dados já vieram para a instituição e eles estão fazendo essa alimentação, tá bom? Mas aí você pode estar fazendo essa averiguação junto à Progep. O sistema já traz datas. É possível modificar essas datas das aulas? Não. Essas aulas que o sistema já traz a data, né, já são as aulas previstas para aquele semestre, né? Por exemplo, essa disciplina aqui que eu estava usando como exemplo, deixa eu só abrir aqui. Por exemplo, análise de projetos e sistemas. Como a gente pode ver, ela ocorre de segunda e sexta à tarde, primeiro e segundo horário. Ou seja, são dois encontros semanais e cada encontro de 2 horários, tá? Então, o sistema ele já vai trazer aqui, de acordo com o calendário, os dias úteis, né, em que essa disciplina vai poder ter aula, né? Como a gente pode ver aqui, ele vai trazer 3 de maio, 7 de maio, 10 de maio, 14 de maio. Se a gente for ver no calendário, essas datas aqui são datas úteis referente àquelas semanas, né? Digamos, essa semana aqui, por exemplo, digamos, dia 2 de agosto é uma segunda-feira, aí dia 6 de agosto é uma sexta, ou seja, ele já vai trazer aquelas datas já previstas para ministração dessas aulas. Se você quiser modificar a data de aula, o que você pode fazer? Digamos, você não teve como ministrar essa aula aqui do dia 6 de agosto, né? Dia 6 de agosto, você não teve como ministrar, você vai poder cancelar ela, lembrando que quando a gente clica aqui em cancelar a aula, o motivo já muda, tá? O campo aqui, que antes é conteúdo, a gente pode ver aqui, onde é conteúdo, ao clicar em cancelar a aula, já muda de conteúdo para motivo, tá bom? Então, aí já vai colocar aqui o motivo do cancelamento da aula. E vai clicar em atualizar. Só que como já foi, aqui é uma aula que já teve frequência cadastrada, eu vou ter problema aqui para poder lançar. Eu vou cadastrar uma aqui do zero para poder demonstrar aqui para vocês. A gente pode ver aqui, ao clicar aqui em cancelar, já muda aqui para motivo do cancelamento, tá? Aí o docente vai colocar o motivo dele, né? E ele vai fazer o cadastro. É porque como aqui eu estou numa turma que tem massa de dados, aí já tem frequência lançada para esse dia, aí a gente vai estar tendo esse problema. Mas se não tivesse, tá, frequência lançada, deixa eu fazer a exclusão aqui para a gente poder demonstrar. Aí ele já ia cancelar essa aula. Mas como é uma aula que tem frequência lançada, aí o sistema já impede, né? Como é que você vai cancelar uma aula sendo que tem frequência lançada? Né? Então a gente vai vir aqui, vai clicar em cancelar a aula, vai colocar o motivo.
e vai atualizar os dados, tá? A gente pode ver aqui, ele deu que o tópico foi atualizado com sucesso. E se a gente for ver aqui, lá na parte principal, esse tópico vai estar aqui, e como a gente pode ver, ele já mudou até a cor, né? Fica vermelho, e aí vai ter aqui, aula cancelada, tá? Aí motivo, aí tem o motivo aqui que ele colocou, e aí, a partir daí, ele vai poder fazer o registro de uma aula extra, tá? E esse registro dessa aula extra não vai ser uma aula adicional, vai ser uma aula extra de reposição, tá? E aí aquele docente ele vai escolher uma data que ele achar pertinente para dar aquela aula que ele cancelou, e aí ele vai colocar a quantidade aqui de número de aulas, no caso esse aqui são dois horários por encontro, ele vai colocar 2, se ele quiser botar mais, ele pode colocar, tá? E vai colocar aqui a descrição, reposição de aula. E aí ele vai cadastrar, tá? Então, como a gente pode ver, ó, essa aula do dia 9 foi cancelada, e aí o docente ele fez o cadastro de uma reposição de aula, né, no dia posterior aqui, no dia 17/8. Então, assim, respondendo a essa pergunta, né, você não consegue modificar as datas de aula que já estão previstas, mas você consegue cancelar elas e fazer uma reposição através da aula extra, tá bom? Bom, deixa eu ver outra aqui, Emanuela. Tem uma disciplina de 135 horas, sendo um dia de 4 horários e um dia de 2 horários, né? Aí, como fica o cálculo? Aí já fica um pouco diferente, né? A gente vai precisar lançar uma quantidade de tópicos que venham totalizar essas 135 horas, né? Aí, digamos aqui, em um dia, deixa eu ver aqui, são 4 horários e outro dia de 2, né? Então, assim, na semana, você vai ter, são 6 horários, né? Deixa eu ver aqui, 135 horas vezes então, 8.100 minutos. Aí, no caso, por semana, você vai ter 6 horários aqui, né? Deixa eu ver aqui. Dividido por 50. No caso, seriam 27 semanas. 27 semanas de aula. Aí você teria que ver, né, 27 semanas e sendo que nessa semana, um dia você lançaria 4 horários e no outro dia seriam 2 horários, né? Lembrando que a forma que essa disciplina está disposta, né, é uma forma bem diferente do que do que é comum, né, na instituição. Geralmente são 2 horários por dois encontros de 2 horários, ou então um encontro de 4 horários, ou então 3 encontros de 2 horários, né? Mas aí você teria que lançar, para esse caso, seriam 27 semanas, sendo que no primeiro dia, em um dia você vai lançar 4 e outro dia você lança 2, tá? Aí você poderia fazer o cálculo para ver, digamos, já que são 27 semanas, né, e na semana são 2 encontros, aí você vai ver o quantitativo de tópicos necessários, de acordo com as semanas que você tem. Deixa eu ver o que mais aqui. O que pode ser considerado como aula assíncrona? Leitura de artigos, vídeos. Bom, as aulas assíncronas, segundo a PROG, né, deixa eu só pegar aqui o manual aqui. As aulas assíncronas, segundo a PROG, são todas aquelas aulas em que não há simultaneidade entre o professor e os estudantes na realização das atividades, né? Então, toda atividade que o professor docente achar que é pertinente, né, aquela turma, aquela disciplina, e que ele lançar e que não for
não for uma atividade que precise tanto do docente e o discente ali simultaneamente, né, presentes, a prova categoriza como aula assíncrona, tá? Assis Araújo. E se o aluno assistiu à aula síncrona, mas não fez a atividade da aula extra? Bom, então, ele assistiu à aula síncrona, né? Mas aí você cadastrou uma aula assíncrona para essa turma. E essa aula extra, né, que você cadastrou, foi referente à aula síncrona. Então, assim, ele vai ganhar a presença dele da aula síncrona, né, se ele estava presente, e se ele não fez a aula extra, que foi a aula síncrona que você cadastrou, a aula assíncrona que você cadastrou, aí ele não vai ganhar a presença dessa aula assíncrona, né? Então, nesse caso, ele ganha a presença da aula síncrona que ele estava presente, mas da aula assíncrona ele já não vai ganhar a presença. Mais alguma pergunta, pessoal? Lucas, farás treinamento sobre cadastramento de tarefas no SIG? Bom, como o professor Reinaldo falou, né, esse aqui foi o primeiro treinamento visando essa questão da finalização do semestre e que a gente estaria marcando futuros treinamentos com base nos eventos do calendário, né? E sim, essa questão de cadastramento de tarefas é algo que é importante os docentes terem conhecimento, né? Inclusive, acho que no início desse semestre teve treinamento a respeito disso, no semestre passado também, e nesse próximo semestre, com certeza, a CETIC vai estar marcando, né, capacitações desse tipo, né? Assim, que são capacitação de acordo com os eventos do calendário e que abranjam os casos de uso do sistema. Então, sim, provavelmente a CETIC vai estar marcando aí futuros treinamentos sobre cadastro de tarefas, né? Aquelas tarefas referentes ao portal do docente na turma virtual, né? Então, sim, futuramente, aí no início do semestre, a CETIC vai estar marcando, sim, treinamentos, né, capacitações a respeito desses casos de uso aí corriqueiros para os docentes. Vou colocar também lá nos nossos links aqui que eu coloquei no final da apresentação, links importantes, né? Vou colocar aqui que ao finalizar a gente vai disponibilizar aqui esse slide. Então aqui nesse canal, né, a gente já fez diversos tutoriais, né? Lembrando que são tutoriais assim curtos, né, e bem sucintos e específico para aqueles casos de uso que você vai estar buscando. Claro que nem todos os casos de uso, né, a gente vai ter, né, mas assim, os mais importantes nós temos aqui, né, já foram alimentados, ó. Aqui tem de outros modos de ouvidoria, catálogo de materiais, almoxarifado, extensão. Aqui chegou onde eu queria. Aqui, ó, chegou onde eu queria, que era o portal docente. Portal docente, né, validação de produção intelectual, cadastro de produção intelectual. Só que tem mais coisas aqui que a gente já disponibilizou. Pronto, tá aqui, ó. Seguiu o EMA. Como inserir vídeos na turma, tarefas. Ó, foi a pergunta que foi feita, né? Aqui a gente criou um vídeo inteiro só falando de tarefas, né? Como são cadastradas tarefas, né? Já tem até 890 visualizações, né? Cerca de um ano que a gente publicou esse vídeo aqui. Banco de questões, questionário, enquetes, né? Avaliações, conteúdo, página web, né? Esses casos de uso são casos de uso corriqueiros aí, né, no dia a dia do docente, são que ele vai ao longo do semestre, né? Não foi falado hoje, porque hoje o intuito era focar nessa questão da consolidação de turma, mas a gente tem, né, esses materiais, mas além disso, com certeza a CETIC vai estar marcando aí treinamentos e capacitações no início do semestre, né? Que aí envolve aquele contato,
aquele contato ali simultâneo, né? Quem tiver dúvida, às vezes não dá, tá assistindo o vídeo, tem uma dúvida, não tem como tirar, né? Mas com certeza a CETIC vai estar marcando sim aí no início do semestre capacitações aí para o perfil do docente. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver. E também a gente reforça que, além desses vídeos, né, também no início do semestre a Pró-Reitoria de Graduação está sempre fazendo diversas capacitações, né, com os docentes, que é a Graduação 4.0, que tudo isso também é abordado lá, né. E mais alguma pergunta, pessoal? Como não tem mais nenhuma pergunta, né, a gente vai finalizar, né, esse nosso primeiro treinamento dos técnicos da instituição, né, que se abrangeu também para os docentes da instituição. E caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem estar entrando em contato aqui com a CETIC. Eu vou estar colocando no final aqui desse meu slide, eu vou estar colocando o contato da CETIC, mas a gente tem um formulário, tá? Que é um formulário de dúvidas, né? Não só de dúvidas, mas também como formulário para vocês estarem relatando problemas, inconsistências, né? Que é o ema.br/helpdesk. Vou colocar também esse nosso canal de atendimento. Vou colocar aqui também lá no fim dos nossos links importantes que eu coloquei aqui para vocês. E aí, então, o treinamento está encerrado, viu? Eu agradeço a atenção de cada um que se fez presente e estamos aí à disposição, tá bom?